Meus amados irmãos, este versículo que acabei de ler é uma fala de José para seus irmãos. É interessante ver que o sofrimento que José passou não foi para ele. O sofrimento que José passou não teve nada a ver com ele. E é sobre isso que eu irei falar nesta noite. O tema da mensagem é Adoradores da Última Hora. Será que a igreja pode repetir comigo no 3? Adoradores da Última Hora. 1, 2, 3. Adoradores da última hora. Amém. Adoradores da última hora. Adoradores é o nosso propósito. Adoradores foi o propósito da criação de Deus para nós. E da última hora, porque em breve o Rei está voltando. Jesus está voltando. Por isso, nós somos os adoradores da última hora. No primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos o Senhor criando os céus e a terra. O primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que do versículo 1 para o versículo 2 tem um ponto final. Aqui é chamado, como alguns teólogos, como o período das pedras afogueadas, porque foi neste período aonde teve a queda dos anjos. Perceba que no primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Neste período, do versículo 1 ao versículo 2, aconteceu o que chamamos de quedas dos anjos. Os anjos vinham na terra adorar. Eles passeavam pelas pedras molhadas, como diz Ezequiel no capítulo 28. Ezequiel no capítulo 28 diz que o anjo de luz, aquele que ministrava o louvor, ele caminhava sobre essas pedras apoiadas, e ele recebia a adoração dos anjos, colocava em seu coração e subia na presença de Deus e abria o seu coração. Então a adoração entrava no coração de Lúcifer, o ministro do louvor. Então ele subia aos céus e lá abria o seu coração para que a adoração fosse para Deus. Mas como diz Isaías, um dia foi achado nele iniquidade. Ele deixou a soberba subir ao seu coração. Ele quis aquela adoração dos anjos para ele. Ele não entendeu o propósito e o projeto. Ele não entendeu que apenas Deus era digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. Naquele momento ele deixa subir em seu coração um pensamento: eu subirei acima do trono dele e implantarei o meu. Então ele quis ser igual, maior do que Deus. Então quando ele vai subindo, Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia do que estava no coração do ministro de louvor, chamado por nós Lúcifer. Então Deus, vendo aquele sentimento no coração de Lúcifer, começa uma guerra no céu. Satanás, pela sua inteligência, como ele é o pai da mentira, ele começa a enganar os anjos. Que a palavra de Deus diz que uma terça parte dos anjos é derrubada dos céus, é tirada dos céus, não tem julgamento. Os anjos erraram e foram na hora julgados. Não teve segunda chance. Não teve segunda oportunidade. Aleluia. Eles eram perfeitos. E quando caiu, Deus não deu uma segunda oportunidade. Veja que o projeto inicial de Deus era os anjos. Deus criou os anjos para o adorar e receber o louvor. Então o projeto inicial de Deus era os anjos. Porém este projeto rompe. Este projeto da parte dos anjos não cumpre com o seu papel. Não cumpre com o seu papel no relacionamento, na sua parte da adoração. Então houve guerra nos céus. Uma terça parte dos anjos cai na terra. E agora as pedras afogueadas que estavam no solo da terra vão para o subsolo e a água sobe. Então aquelas pedras afogueadas que ficavam na terra descem
para o subsolo e ficaram. E agora a palavra de Deus diz que havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou a terra em trevas, porém, pela queda dos anjos, ela foi transformada em trevas. Porém, o mais lindo, irmãos, é que a terra estava vazia, sem forma, havia trevas, mas mesmo assim, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que, pregador? Por que, irmão Marco? Não sei, mas imagina comigo que ao mesmo tempo que o Espírito Santo andava sobre as águas, ele dizia: um dia essa terra vai voltar a adorar a Deus. Um dia neste lugar ainda vai ter adoradores. O primeiro projeto não deu certo, mas vai vir um segundo projeto ainda. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então começa a criação. Perceba que Ele cria os céus e a terra. Ele cria primeiro os céus, mostrando que em primeiro lugar deve estar o céu. Mostrando que primeiro vem o céu, não é a terra que vem primeiro. Tudo vem de lá. Tudo vem de lá. E tem que voltar para lá, que foi a sua origem. Veja que agora não é mais os anjos que sobem, mas Deus que desce para se relacionar com o homem. É importante enfatizar que Deus não passa a ser criador quando Ele cria, porque Ele é criador. Ele só cria porque Ele já é criador. Então Ele ordena para que houvesse separação entre as águas e as terras. Ele ordena a terra para que dela viesse as ervas, a vegetação e os animais terrestres. Ordena para que da água saíssem os peixes aquáticos, os peixes e também as aves. Porém é interessante que quando Ele vai criar o homem, Ele não fala com a boca, Ele desce. Forma um boneco de barro e sopra em suas narinas. Com as suas próprias mãos, Ele faz um boneco. Veja que em Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus criou o homem e a mulher. Porém o homem e a mulher só vai aparecer no capítulo 2. Por que isso? Porque primeiro Deus criou a gente dentro dele. Primeiro Deus criou, imaginou dentro dele. E após fazer um boneco de barro, aquilo que Ele criou dentro dele agora tem forma. Ele primeiro cria o homem dentro, faz o projeto dentro, imagina dentro. E agora quando Ele cria com as suas próprias mãos, Ele sopra. Veja que os peixes vieram da água. O gado veio da terra. Porém a nossa origem veio de Deus. Aleluia. Ele sopra, e sopro em hebraico significa espírito. Deus, quando estava soprando, estava nos dando um espírito. Aleluia. De vida. Então Ele sopra e coloca o espírito de vida dentro do homem. E agora o homem tem algo que veio de Deus. Aleluia. Agora o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e a sua origem é Deus. É por esse motivo que o homem sem Deus é nada. Aleluia. É por esse motivo que longe da presença de Deus não conseguimos viver. Aleluia. É por isso que longe de Deus sentimos um vazio, nos sentimos incompletos. E é apenas nele que sentimos paz. É somente nele que somos completos. Aleluia. Agora o homem é perfeito, criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Aleluia. Porém criado menor que os anjos. Quer saber o porquê? Porque Ele disse: se esse aqui errar, eu dou uma segunda chance. Ele criou o homem menor que o anjo, para que se o homem errasse, ele não fosse pego desprevenido e dissesse: eu tenho uma segunda chance.
eu vou dar uma segunda chance. O homem agora perfeito, enganado pela serpente, peca. Veja que no contexto o culto era fervoroso, porque antes os anjos subiam, mas agora Deus descia para se relacionar com o homem. Deus descia no jardim todas as tardes para falar com o homem, se relacionava com ele, era completo, estava tudo perfeito, estava tudo encaminhado. Mas agora o homem falha. No capítulo 3 de Gênesis, a queda do homem, Adão e Eva, eles pecam, e através do pecado eles se afastam. Há uma barreira entre eles e Deus. Mas como eu disse, Deus criou o homem com direito a uma segunda chance. E agora ele expulsa o homem do jardim. Cada um tem uma opinião teológica sobre isso. Alguns dizem que foi porque o jardim era apenas para os perfeitos. Outros dizem que Deus só tirou Adão do jardim porque no jardim tinha outra árvore, a não ser, além daquela que é do conhecimento do bem e do mal, também tinha a árvore da vida. Então, se o homem, em pecado, come dessa árvore, ele passaria a ter uma vida eterna contaminado pelo pecado. Então, Deus vendo isso, Deus tira ele, para que lá na frente viesse o segundo Adão. Tudo já estava nos planos de Deus. Deus nunca, jamais será pego de surpresa. Jamais será pego de surpresa. Aleluia. Ele já tinha uma segunda chance. Já tinha algo em mente para que se o homem errasse. Então agora se inicia um período aonde a humanidade começa a se corromper. Capítulo 6 de Gênesis. Vem a corrupção da humanidade, imoral, pecaminosa, má, cruel. Uma geração aonde Deus disse: descemos e confundamos a sua língua. A geração estava tão corrompida que em Gênesis capítulo 6 Deus diz: o meu espírito não contenderá mais com eles. Veja que Deus, pelo pecado daquela geração, remove o seu Espírito Santo de tamanha corrupção da humanidade. Capítulo 11 de Gênesis. Eles criam uma torre, porque antes veio o dilúvio, no capítulo 7. Deus não destruiu a todos, guardou 8 almas, para que viesse ter continuidade da humanidade. Mesmo o ser humano sendo tão corrupto, imoral, longe de Deus, Deus não desistiu do ser humano. Dá uma nova chance através da arca de Noé. Porém, em vez daquela geração se voltar a Deus, foi pior. A geração de Noé começou a se corromper mais do que a outra. O pecado foi aumentando, a ponto deles quererem chegar aos céus para ser maior, para que Deus não pudesse matá-los, dizendo: a gente pode. Veja que no capítulo 11 de Gênesis, eles estavam olhando para si próprios. E verdadeiro adorador não faz isso. Veja que no capítulo 11 eles estavam pensando assim: vamos criar uma torre e vamos nos livrar. Deus não vai conseguir parar a gente. Nós vamos ser grandes na terra. Estava olhando para si mesmo. E aí Deus vai e confunde as línguas. E agora parecia tudo perdido. As línguas confundidas. O Espírito Santo não estava mais na terra. Estava tudo perdido. Mas Deus vem
com a graça. Aleluia. Que significa favor imerecido. E no capítulo 12 de Gênesis, ele chama a Abraão. No capítulo 11, os homens estavam olhando para si mesmos. No capítulo 12, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. No capítulo 11, o homem olhando para si, e no capítulo 12, Deus dizendo: deixa tudo que é seu, deixa a parentela, deixa terreno, deixa o lugar que você está e vem para o meu, porque eu tenho a ver com você, tem a ver comigo. Aleluia. Porque quem falar não é você, Abraão, quem vai cumprir não é você, Abraão, sou eu. Glória a Deus. E agora Deus apresenta a graça, mas mostrando: não é você, sou eu, quem faz sou eu, quem capacita sou eu, quem movimenta sou eu. Aleluia. Opa. Capítulo 11, o homem olhando para ele. No capítulo 12, Deus convida Abraão para olhar para ele, para Deus. E foi somente quando Abraão olhou para Deus, pela fé, Abraão foi salvo. Pela fé e pela graça. Aleluia. Abraão agora é salvo. Abraão agora anda, é amigo de Deus. E veja que Deus trabalha com improbabilidade. Quando é impossível, quando parece que não tem mais jeito, é aí que Deus entra. É aí que Deus entra. Quando estava tudo perdido, tudo contaminado, foi aí que Deus entrou. Na sua vida, quando você olhava e não via esperança, foi lá que Deus entrou. Foi naquela noite, na madrugada, que você disse: não aguento mais. Grande Deus. Foi aí que Deus disse: agora eu posso aparecer na sua vida. Quando Sara reconheceu que Deus podia dar o filho, quando ela ora, dobra o seu joelho, ela deixa a festa para dobrar o joelho e dizer: eu sou a tua serva. Foi aí que Deus entrou em providência. Reconheceu a sua fraqueza, reconheceu que precisava de Deus, reconheceu que somente Deus poderia fazer. Por 3 vezes, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, por 3 vezes ela diz: sou tua serva, sou tua serva, sou tua serva. Aleluia. Quando ela se colocou no seu lugar de serva, Deus realizou. Porque Deus não faz quando você é egoísta. Deus rejeita o soberbo. Aleluia. Mas quando você quebranta o seu coração, quando você reconhece que precisa de Deus, aí ele entra. Grande Deus. Aí ele age. Você acha que quem vai resolver o que tem te inquietado é a sua oração ou Deus que ouve a sua oração? Aleluia. Não é por mérito, não é por obra, Aleluia. é pela graça. O erro da nossa geração é pensar que é a sua mão quem faz, é a sua voz quem faz, Aleluia. é o seu anel de teologia que faz a glória descer. Não é. O único que tem poder para salvar, para curar, para libertar é Deus. Aleluia. É Ele que entra lá, tira da prisão do pecado e coloca na sua presença. Aleluia. É Ele quem muda o caráter do homem. Somente Ele pode fazer. Quando é impossível para nós, quando algo parecer impossível para você, clame ao Deus do impossível. Glória a Deus. Busque ao Deus, Criador dos céus e da terra. Já parou para pensar nisso? Ele é o Criador. Ele conhece tudo dentro de você. Ele sabe como funciona a sua mente. Ele sabe como funciona o seu corpo físico. Ele sabe. Disse para Jeremias: antes que te formasse no ventre
sua mãe, eu te conheci, eu te vi. Antes que você viesse à existência, eu já sou. Grande Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Não me peça para explicar isso. É impossível explicar a Deus. Ele criou a eternidade. Como explicar? Se Ele é eterno, como que Ele criou a eternidade? É mistério de Deus. A nossa mente humana não consegue explicar, não consegue entender a grandeza de Deus. Você pode estudar a Bíblia o ano inteiro, fazer 20, 15 cursos de teologia, jamais conseguirá explicar a Deus. Aleluia. Grande Deus. Louvado por nós. Depois de Abraão, vem o seu filho Isaac. Veja que a sua esposa, Sarai, que teve o seu nome mudado para Sara, é estéril. Sempre que Deus quer trazer algo novo, Ele faz isso. Aleluia. Sara, estéril. Rebeca, estéril. A mãe de José, estéril. A mãe de Samuel, estéril. Será que é coincidência isso? Será que é coincidência? Sempre que Deus quer trazer um renovo, um avivamento, Ele usa alguém que não tem probabilidade. Quando Ele quis trazer um avivamento para Israel, do ventre de Ana veio Samuel. Para trazer o filho da promessa do ventre de Sara, uma estéril, Ele fez Isaac, o filho da promessa. Mas quando Ele quis trazer o mundo inteiro para perto de si, não foi de uma estéril, foi pior, de uma virgem chamada Maria. Aleluia. Para mostrar que Ele não precisa de probabilidade, Ele não precisa de possibilidade, Ele não precisa. Aleluia. Ele é o Deus do impossível, o Criador Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac Jacó. Veja que o que veio de Deus não precisou ser mudado, mas o que veio do homem foi preciso. Quem deu o nome para Abraão foi Terá, o seu pai. O nome de Abraão foi mudado. Antes era Abraão, se tornou Abraão. Isaac recebeu o nome do próprio Deus, não precisou do seu nome ser mudado. Jacó recebeu o nome do seu pai, que significa aquele que agarra o calcanhar, ou na prática, enganador. E aí ele teve uma luta com o anjo, os irmãos conhecem, e através dessa luta, o anjo faz uma pergunta, porque Deus toca na ferida. Antes de Deus realizar algo em nossa vida, Ele toca na ferida. Jacó enganou o seu pai, dizendo que era Esaú, dizendo: eu não sou Esaú, este é meu nome. E aí, antes de se concretizar na vida dele o propósito, o projeto de Deus, o que o anjo falou? Qual que é o teu nome? Veja que a mesma forma que ele enganou foi a forma que o anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? Aleluia. O anjo venceu ele só nessa pergunta: qual é o seu nome? Jacó, enganador. E aí o anjo diz: não será mais Jacó, será Israel. Aleluia. Aquele que vence com Deus. Mas foi preciso tocar na ferida primeiro. Não vem achando que vai ter abundância sem antes passar pelo vale, ou pelo propósito, ou pelo processo. Aleluia. Não ache que Deus vai realizar de uma hora para outra. Ou será que você é perfeito e já pode viver os planos todos? Ele precisa mudar em nós, curar em nós as feridas do nosso passado. Veja que isso aconteceu foi no passado de Jacó. Mas ele não podia progredir sem antes resolver aquilo que ficou no passado.
Quando Saul pecou, o rei de Israel, o rei, Deus disse para Samuel: não tenha dó de Saul, eu já o rejeitei. E foi somente quando Saul saiu que Davi pôde virar rei de Israel. Tem que sair o velho para vir o novo de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Jacó teve 12 filhos. Um deles, José, o penúltimo filho. Na lógica, o primogênito que traria a salvação, o primogênito que traria a provisão para a família. Aleluia. Mas Deus não vê como vê o homem. A lógica de Deus não é a mesma lógica do homem. Deus inverte a fila e usa de José para trazer a provisão para a sua família. E alguns pregadores dizem que você é o José, que nós somos o José. Porém, eu vou te apresentar uma nova visão. José foi traído, foi vendido, foi preso injustamente, só não foi morto pelos homens. Tem alguma semelhança? Jesus foi traído pelos seus discípulos, vendido por Judas, preso sem nunca ter pecado, e através dele a graça veio. Aleluia. João escreve em Apocalipse capítulo 5: ninguém foi achado digno na terra, no céu ou debaixo da terra. E quando ele estava chorando, vendo na mão de Deus o livro, escrito por dentro e por fora, que livro era este? O livro da condenação da humanidade. Ninguém foi perfeito o suficiente. Ninguém quis assumir a nossa culpa. Aleluia. Até que de repente ele veio entrando, aquele que veio na terra, e o anjo grita: eis o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que foi o outro que viveu, o único digno de tomar o livro e de desatar os seus selos. O homem não conseguiu. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, mortos pelo nosso pecado, Aleluia. longe da presença, destituído da glória de Deus. Mas Jesus veio sem pecado, puro, santo, traído, vendido, morreu, para que nós viéssemos voltar para o jardim de Deus, para que nós viéssemos a voltar a ser verdadeiros adoradores. Ele disse para a samaritana: está chegando um tempo que vocês não vão adorar nem no monte e nem no templo, mas vocês, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Agora, adoradores, não é apenas no templo. Você pode adorar lavando a louça, você pode adorar andando em casa, porque o véu já foi rasgado de alto a baixo, o sangue já foi derramado. E agora Paulo escreve em zomba do pecado, Romanos capítulo 8: agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus nos coloca de volta no jardim. Ele foi o segundo Adão. Diferente do outro, ele não teve a sua vontade
personagem principal. Porque o primeiro Adão foi guiado pelo desejo, fez a sua vontade. Mas Jesus, sendo Deus, se diminuiu, se despiu da sua glória. Aleluia. E no último momento ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Ele renunciou a sua para viver a vontade de Deus. Foi isso que Deus falou para Abraão. Desde Gênesis, o Evangelho já é pregado. Porque Jesus, quando veio na terra, disse: aquele que quiser, você precisa querer. Primeiro você precisa escolher. Primeiro, se você quer, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Após mim, é Ele na frente e você atrás. Aleluia. É Deus em primeiro lugar e você atrás. É Ele caminhando, sendo luz para o seu caminho e você atrás. Seguindo os seus passos, Aleluia. vivendo como testemunha e como verdadeiro adorador. Grande Deus. Glória a Deus. E antes de subir ao céu, voltar e ser recebido e sentar ao lado direito do Pai, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. E quando eles estavam subindo, a nuvem o recebeu. Lá no céu, Salmos 24, abram-se, ó portais. Aleluia. Eis aí o Rei da Glória. Aleluia. Ele subindo, a nuvem o recebendo, e ele vai até o seu lugar ao lado do Pai. Aleluia. Glória a Deus. E enquanto a festa no céu, recebendo o Cordeiro, o digno da honra, glória e louvor, aqui na terra, os discípulos, olhando para cima, pasmados. E aí vem dois varões, dois anjos, e diz: varões galileus, da mesma forma que este subiu, ele voltará. Ele descerá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. E será que ele vai te achar adorando? Será que ele vai te achar adorando? Mas Jesus está doendo as aflições. Os processos têm sido dolorosos. Aí Jesus olha para a sua mão, vê o furo, lembra do que ele passou, roga ao Pai e diz: envia o Espírito Santo. Eu prometi a eles, porque sem o Espírito Santo eles não vão conseguir. O Espírito Santo desce, Atos 2, no dia de Pentecostes, enche a casa, enche os templos que agora somos nós. E aí, quando nós, cabisbaixos pelas aflições do mundo, o Espírito Santo diz em nós: o noivo da vida, ele sofreu por você. Sei que está doendo, mas em Apocalipse 21, verso 4 diz: ele enxugará toda a lágrima. Aleluia. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Aguenta, vive! Aguenta mais um pouco, a igreja do Senhor. Aleluia.
porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, subiremos com Ele. E a palavra de Deus é: José passou por momentos difíceis, porém no final da sua vida ele aprendeu e disse: eu perdoo vocês. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Veja a semelhança, veja o Evangelho sendo pregado desde Jesus. E isso é o que nós devemos fazer: perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. E saiba que tudo que você tem vivido não é sobre você, não é por você, é tudo para Ele, sobre Ele, porque para Ele, por Ele e com Ele são todas as coisas. Não reclame, adore, é a sua identidade. Adorar é o que te fará ficar de pé. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Não vou fazer as pedras virar. Eu vou ser fiel ao meu Senhor, que até aqui me tem sustentado. Adore, adore, que Ele vai mudando você. Adore, adore, que Ele vai capacitando você. Adore, adore, que a sua oração Ele vai cumprir. Adore, que Ele entra lá onde você não pode, faz o que você não pode fazer. É apenas quando você reconhecer que você não é nada. É apenas quando você se colocar no seu lugar e adorar o Senhor que você verá a sua glória. Essa oportunidade em nome de Jesus.